Vamos então começar a conversar sobre as alterações elétricas no neurônio. Então, muito bem. Então, assim, o neurônio, né, como toda célula, ele vai ter um potencial que é uma voltagem, tá? Então, um potencial nada mais é do que uma voltagem desse neurônio, né, ou dessa célula, uma voltagem na ausência de estímulo. Tá? Então, o potencial de repouso é a voltagem que ele apresenta na ausência de estímulo. E aí vai ser, né, por exemplo, menos 70 milivolts, como a gente já vai ver. Tá? Então, é a voltagem que ele se encontra na ausência de um estímulo. É sempre comparada com o meio externo, né? Então, eles consideram fora da célula como zero, e aí dentro da célula é em relação a esse zero. Muito bem. Caso haja um estímulo, seja ele do mais diverso, então pode ser um estímulo químico, mecânico, como a gente vai ver, ele vai ter uma mudança dessa voltagem e ele vai apresentar então um potencial graduado, tá? Então, essa mudança na voltagem, ela pode ser tanto despolarizante, né? Ou seja, uma mudança para menos negativo, né? Em direção a positivo, ou pode ser uma mudança hiperpolarizante, tá? Depende dos tipos de canais iônicos que serão abertos nessa célula. Quando a gente está falando de uma célula excitável, que é o caso do neurônio, da célula muscular, que são células que podem gerar potencial de ação, quando ele gera um potencial graduado, despolarizante, numa determinada região que a gente já vai ver, ele pode ter um potencial de ação. Tá? Então, quando ele tem uma despolarização numa certa magnitude e em determinado local desse neurônio, ele pode ter esse tipo específico de despolarização bem característico, que é um potencial de ação. Tá? Então, esses potenciais são os possíveis potenciais que o neurônio pode apresentar. Tá? São as voltagens dele. Então, ele fica em repouso na ausência de estímulo. Diante de um estímulo, ele vai apresentar um potencial graduado e, dependendo das características, né, de localização e de intensidade desse potencial graduado, ele pode apresentar um potencial de ação. O potencial de ação é o que tem a capacidade de propagação, tá? Como a gente já vai ver. Bom, então esse aqui é o neurônio, né? O neurônio clássico que se estuda, né? Mas não é, obviamente, o único tipo de neurônio. Temos outros tipos, mas a gente vai partir desse neurônio clássico mesmo. Tá? Então, vamos pensar primeiro do jeito fácil, né? Que é uma sinapse entre aqui o terminal do axônio de um outro neurônio. Tá? Então, vamos pensar aqui, né? Que tem um outro neurônio com o corpo celular desse nosso neurônio, tá bom? Então é o pensamento mais simples, né? Tá, então vamos pensar em sinapse química, né? Então esse primeiro neurônio, vamos chamar esse aqui de neurônio 1 e esse aqui de neurônio 2. O primeiro neurônio ele vai liberar neurotransmissores aqui numa região chamada fenda sináptica. Esse neurotransmissor vai se ligar ao seu receptor e, dependendo de que neurotransmissor e de que receptor são esses, ele vai causar algum tipo de abalo elétrico nesse neurônio. Tá? Então, ele pode, por exemplo, fazer com que se abram canais de sódio. Tá? Então, vamos colocar aqui os canais de sódio. Quando você abre canal de sódio, lembra de que fora da célula tem muito mais sódio. Ou seja, você vai fazer um influxo de sódio. Tá? Então, o sódio vai entrar nessa célula. E o sódio é carga positiva, então essa entrada de sódio vai gerar uma despolarização. Tá? Então, vamos fazer assim aqui já uma ondinha, né? Mas é uma despolarização. Tá? Então, imagina que essa nuvem de carga positiva entrando nessa célula. Tá? Então, ele vai ter um potencial graduado despolarizante. Tá? Ele vai gerar uma despolarização. A gente chama esse tipo de abalo elétrico depois de uma sinapse de PEPs. Tá? Ele vai apresentar um PEPs, que é um potencial, né, uma voltagem excitatória depois da sinapse, pós-sináptica. Tá? Então, o que é um PEPs?
é a despolarização que é gerada nesse neurônio 2 depois de uma sinapse. Por que excitatória? Porque ela aumenta a chance do neurônio 2 de gerar um potencial de ação. Tá? Então o PEPS, se ele for forte o suficiente, ele pode levar à geração de um potencial de ação. Tá bom? Mas em que condição vai gerar o potencial de ação? Se esse PEPS for forte o suficiente para chegar aqui no cone de implantação, também chamado zona de gatilho, zona de disparo, né? Então, se ele for forte o suficiente para chegar nessa região, atingindo o limiar. Tá? Então, todo neurônio ele tem um limiar. O que é esse limiar? É uma voltagem, é um ponto de voltagem que, quando é atingido, abrem-se canais de sódio dependentes de voltagem. Tá? Então, é o mesmo canal que abriu lá com o neurotransmissor? Não. Esse canal de sódio que abriu aqui no início da conversa, ele é químico dependente. Tanto que ele abriu devido ao sinal de um produto químico, né, de um neurotransmissor. Então, é um canal químico dependente. Aqui não. Aqui são canais voltagem dependentes, que dependem de voltagem para abrir. Né? Mas mudou a voltagem? Mudou. Não chegou o PEPS lá? Tá? Então, como o PEPS chegou nessa região e chegou forte o suficiente para atingir a voltagem a qual esses canais respondem, eles se abrem. E aí você gera um potencial de ação. Muito bem. Vou apagar essa parte para agora fazer um outro raciocínio. Bom, mas esse neurônio 1, né, aqui ele está liberando um neurotransmissor excitatório, que levou à abertura de canais de sódio. Só que ele poderia muito bem ter um neurotransmissor, por exemplo, o GABA, que é inibitório. Né? Por que o GABA é inibitório? Porque ele leva à abertura de um outro tipo de canal, que é de cloreto. Tá? Cloreto é um ânion, é uma carga negativa e também tem mais no meio extracelular. Então, quando você abre canal de cloreto, você tem um influxo de cloreto. Tá? Então, o cloreto vai entrar mais nessa célula e vai também fazer um abalo elétrico nessa célula. Mas que tipo de abalo? Hiperpolarizante. Tá? Então, você tem agora, né, um potencial, tá? Depois da sinapse, né, tem uma alteração de voltagem, mas é um potencial inibitório pós-sináptico. Você tem um PIPS. Né? O PIPS pode levar ao potencial de ação? Não. Pelo contrário, ele está afastando essa célula de uma situação de gerar potencial de ação. Então, o PIPS ele diminui excitabilidade do neurônio. Tá? Ele torna ela menos excitável, ele diminui a excitabilidade, ele diminui a chance dela gerar um potencial de ação. É um mecanismo de ação de muito anestésico. Tá? Então, o que o anestésico faz? Né? Ele torna ali os neurônios que levariam informação de dor hiperpolarizado, menos excitáveis. E assim a informação de dor não vai adiante para o encéfalo e a gente não se torna consciente dessa dor. Muito bem, não só não se torna consciente, né? Não precisa nem pensar em córtex cerebral, mas de fato ela não segue para o sistema nervoso central, né? Ou para áreas mais superiores. Muito bem. Então, assim, vejam que depende do tipo de canal iônico que é aberto. Tá? Isso vai determinar o tipo de alteração de voltagem que esse neurônio pós-sináptico vai apresentar. Muito bem. Bom, então falando um pouco mais do potencial graduado, né? Então, que é o que é o PEPS e o PIPS, ambos são potenciais graduados. E geralmente, né, fala-se muito de PEPS, que é despolarizante. Tá? Então, olha aqui essa imagem, né? Então, você tem aqui uma sinapse acontecendo, tá? Cuidado, né? Os livros simplificam, mas na verdade o neurotransmissor se liga ao seu receptor e isso leva à abertura de canal iônico, tá? Muitas vezes o próprio canal é o próprio receptor, mas isso não vem ao caso. O fato é que
você tem influxo de sódio nesse neurônio pós-sináptico, tá? E vejam que na região próxima da onde teve a sinapse, olha aqui o tamanho da flecha, né? Você tem um PEPS de maior magnitude. Então, assim, imagina, meninos, né? Imagina isso aqui, uma nuvem de sódio que entrou, uma onda de sódio que vai se dissipando, tá? Então, é igual você jogar uma pedrinha na água e aí essas ondas vão se dissipando. Então, esses potenciais, né, graduados, eles vão perdendo força, porque você tem um vazamento dessa corrente. Tá, então o potencial graduado, diferente do potencial de ação, ele não se autoalimenta. Então ele sofre nessa característica de ir perdendo força conforme ele vai, né? Essa nuvem de sódio vai avançando pelo citoplasma do neurônio. Ela vai dissipando. Muito bem. Aí vamos olhar aqui primeiro para essa situação número 1. Tá? Então atenção aqui para a esquerda. Ela está mostrando exatamente isso, né? Então a gente tem aqui o terminal de um primeiro neurônio e aqui o corpo de um segundo neurônio, né? Então foi feita a sinapse, foi feita aqui uma despolarização, então gerou PEPs. Aí quando eles colocam aqui um eletrodo para ver como é que está a voltagem do neurônio nesse ponto, eles observam isso aqui, ó, esse gráfico, né? Então menos 55 milivolts é o limiar desse neurônio, né? Ou seja, é a voltagem que, quando atingida, abrem-se os canais voltagem dependentes. Né? Já abriu então? Não, porque esses canais só são presentes a partir da zona de gatilho. Tá? Então, se essa voltagem, essa alteração de voltagem não atingir a zona de gatilho, não vai abrir canal voltagem dependente. Muito bem. Aí essa onda despolarizante vem seguindo, né? Vem seguindo, ela vai perdendo força. Então, quando você mede a voltagem do neurônio, já aqui na metade do corpo dele, ó como é que já tá a magnitude do PEPS, né? Então, vixe, tá encostando no limiar, né? Mas já diminuiu. E aí ela continua perdendo força. Quando você chega na zona de gatilho, como é que ela tá? Ó, tá sublimiar, tá? Então ela vai gerar potencial de ação? Não, porque os canais de sódio dependentes de voltagem que tem aqui, não é qualquer voltagem, né? Não é qualquer alteração de voltagem que vai levar à abertura deles. Precisa ser uma voltagem no ponto de menos 55 milivolts, tá? Né? Por quê? Porque evoluiu desse jeito, tá? É como o sistema evoluiu ao longo da evolução. Então, o limiar dele é menos 55 milivolts. Se a alteração de voltagem é menor do que menos 55, não gera potencial de ação. Muito bem. Então, o que a gente pode concluir com isso? O estímulo não foi forte o suficiente para gerar um potencial de ação. Né? Então, foi um estímulo fraco que não foi suficiente de gerar um potencial de ação. Então, eu sempre falo, né, para o aluno... então, por exemplo, né, a gente tem isso aqui acontecendo no corpo, sim, o tempo todo, e ainda bem, né? Você não quer sentir todos os estímulos que estão te estimulando. Você não vai querer passar isso para sua consciência, senão a gente não vive. Imagine você, se você pudesse sentir todos os ácaros e pequenos animais que estão andando pela sua pele, comendo célula morta. Então, assim, conforme eles vão andando pela sua pele, né, empurrando os pelos, eles estão gerando estímulo? Estão. Né? Eles estão fazendo abertura de canal de sódio mecanodependente? Estão, com certeza. Vai ter influxo de sódio? Vai. Vai gerar PEPs? Se vai. Mas ele é suficiente para atingir a zona de gatilho acima do limiar? Não. Tá? É muito fraco, são estímulos muito fracos, por isso que a gente não sente. Tá? Então, existe um abalo neuronal, né, na periferia, mas esse abalo ele não vai chegar no sistema nervoso central. Tá? Estou simplificando a explicação. Muito bem. Bom, e se pousar uma barata no braço, eu sinto? Sinto. Tá? Então, vai ser um estímulo mais forte. Tá? Então, olha só agora essa figura da direita.
A Silverthorne, né, o livro da onde eu peguei essa figura, tá vendo que ela deixa a flecha mais grossa, né, simbolizando um estímulo mais forte. Então a amplitude do PEPS é maior. Tá? Então quando você vê o gráfico aqui do lado, a amplitude dele é maior. Ele vai se dissipando? Vai, porque é um potencial graduado. Olha nesse ponto aqui como é que tá esse PEPS. Ainda está bem acima do limiar, né? Então, puxa, ele vai conseguir. Ele continua se dissipando, só que apesar de se dissipar, ele atinge a zona de disparo acima do limiar. Aí você vai ter potencial de ação. Tá? Então, aquele monte de canal de sódio dependente de voltagem que tem aqui vão ser abertos. E vai gerar um potencial de ação e aí um abraço. Esse sinal vai se propagar. Tá? Então, o estímulo se propaga, né? Ou seja, a mensagem de que ele está acontecendo vai seguir adiante para o sistema nervoso central. Tá? E você vai ter consciência, então, daquele estímulo que aconteceu. Tá? Então, é tudo que a gente sente. Né? Na verdade, é todo sinal, né? Não vamos entrar em detalhe agora de sistema nervoso, mas é tudo que a gente sente, é porque o estímulo foi forte o suficiente para gerar potencial de ação. E se ele gera potencial de ação, um abraço. Ele vai seguir adiante, sentido sistema nervoso central e áreas superiores dessa divisão do sistema nervoso. Bom, e esse aqui é o potencial de ação. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas diferentes fases do potencial de ação. Bom, qual que é o potencial de repouso dessa célula? Tá aqui, ó, menos 70 milivolts. Tá? Então, na ausência de estímulo, ela segue em repouso, menos 70 milivolts. Aí, acontece um estímulo e ela despolariza, né? Um estímulo despolarizante, tá? Então, vamos pensar que abriu o canal de sódio químico dependente, por exemplo, vai gerar PEPs, tá? Se fosse um estímulo fraco, ia acontecer isso, ó, né? Não ia ser suficiente para atingir o limiar, né? Mas se é um estímulo digno de atingir o limiar, ele vai ser atingido, tá? Então, esses canais de sódio, né, dos mais tipos variáveis vão se abrir, depende de qual foi o estímulo. Se foi químico, vai ser químico dependente. Se foi estímulo mecânico, vai ser mecano dependente. O fato é que essa primeira despolarização, ela não é necessariamente voltagem dependente. Quando você atinge o limiar, aí um abraço. Aí você abre aquele monte de canal de sódio dependentes de voltagem. Que voltagem? Do limiar dessa célula. Né? Então, a partir da zona de gatilho, por todo o axônio, você vai ter esses canais. Eles se abrem, eles são muito numerosos, e quando eles se abrem, você tem então essa grande despolarização no neurônio. Então você tem uma inversão de voltagem, né? De negativa, ela chega a ficar positiva nessa região do neurônio. Tá? Não é nele inteiro, é naquela micro-região do neurônio. Você tem essa inversão de voltagem. Isso graças à entrada maciça de sódio que acontece nessa região do neurônio. Tá? Então entra um verdadeiro tsunami de sódio, que é carga positiva, e leva a voltagem lá para cima. Muito bem. Esses canais de sódio voltagem dependentes, eles são muito rápidos, né? Então, assim que você atinge o limiar, eles abrem. Só que eles não ficam abertos para sempre, tá? Esses canais, eles têm determinada cinética, né? Eles têm ali a cinética característica deles. Então, eles abrem-se quando você atinge o limiar e chega um ponto que ele fecha, tá? Que é esse ponto aqui do ápice do potencial de ação. Um dos eventos que acontece aqui é o fechamento desses canais de sódio dependentes de voltagem. Né? Puxa, mas tá tão acima do limiar ainda, fechou por quê? É a cinética do canal, tá? É a dinâmica dele, ele abre e ele fecha. Muito bem. Então, e aí você para de ter a despolarização, porque aquela monte de sódio que estava entrando para de entrar. Além disso, acontece uma outra coisa aqui nesse ponto 5, que é o ápice do potencial de ação. Tá? Então, que outra coisa é essa? Né? Até agora a gente está vendo os canais de sódio voltagem dependentes. Muito bem. Quando você atingir o limiar,
não foi somente um estímulo para abrir canal de sódio voltagem dependente. Você também abriu canais de potássio voltagem dependentes, tá? Então você foi um estímulo para abrir tanto de sódio como de potássio, muito bem. Em qualquer célula, se você abre canal de sódio, o sódio entra, porque tem muito mais sódio fora. Mas também em qualquer célula, se você abre canal de potássio, ele sai, porque tem muito mais potássio dentro da célula. E aí você fala, puxa, mas não faz sentido eu abrir canal de potássio aqui embaixo, no ponto 3 e começar a perder carga positiva, mas é porque esses canais são lentos, tá? Então, diferente do canal de sódio, o de potássio, ele é muito lento. Então, apesar de você fazer ali o toque-toque nele para ele abrir aqui, quando atingir o limiar, ele é lento e ele só vai concluir a sua abertura aqui no ponto 5, tá? Então, você atingir o limiar é um estímulo para que ambos se abram, só que o de potássio ele ainda não vai abrir de imediato, tá? Foi somente o estímulo. Então você vai ter influxo de sódio e aí lá no pico do potencial de ação para de ter influxo de sódio, porque os canais se fecham, né, pela sua dinâmica normal. E quem que conclui a abertura finalmente? O de potássio, tá? Então nessa etapa 5 você deixa de ter influxo de sódio e, além disso, passa a ter efluxo de potássio. E ambos esses processos contribuem para a repolarização, tá? Então, repolarizar é retornar para a voltagem de repouso, tá? Então, ela vai repolarizar. Muito bem. Aí chega já no limiar, chega no repouso, mas não para por aí, né? Meu Deus, chega, acabou. Pois é, mas o canal de potássio ele não é lento. Ele é lento para abrir e ele é lento para fechar a judiação. Então você continua tendo um pouco de efluxo de potássio, apesar de já ter atingido o repouso dessa célula. E por isso que você tem essa característica fase de hiperpolarização no neurônio. Tá? Então ele fica abaixo do repouso, ele chega a hiperpolarizar. Tá bom? E aí, nossa, quando é que eu tenho certeza de que os canais de potássio terminaram, né? Finalmente se fecharam? Quando eu paro de hiperpolarizar, tá? Então, mais ou menos por aqui, você já deixa de ter tanto efluxo de potássio. E aí, ó, a célula, ela volta pro repouso lentamente, né? Quem é que está determinando essa repolarização lenta por repouso? A bomba de sódio e potássio. Tá? Então a bomba de sódio e potássio, que ficou o tempo todo funcionando, tá? Um erro muito comum é falar que ela só funciona durante o potencial de ação. Não, ela está o tempo todo funcionando. Né? Mas a ação dela, diante do número desses canais voltagem dependentes, a ação dela fica mascarada. Então, ela não é compatível, né? O movimento de íons que ela faz, que é qual, né? Então, lembrem-se, a bomba só de potássio, ela bombeia sódio para fora e potássio para dentro. É ela que cria, né, esse gradiente de ter mais potássio no meio intracelular e mais sódio no meio extracelular. Né? Então, ela fica fazendo isso o tempo todo. Só que essas cargas que ela move não são suficientes para se sobressair quando esses canais voltagem dependentes estão na jogada, porque eles são muito numerosos. Mas quando eles se fecham, aí ela restabelece o potencial por repouso. Tá? E na ausência de estímulo, você se mantém no repouso. Muito bem. Bom, tem uns pontos importantes nisso aqui. Tá? Então, olha, primeiro, né? Vamos falar primeiro de um ponto que acontece aqui em cima. Os canais de sódio, voltagem dependentes, aqui no ponto 5, a gente viu que eles se fecham. Só que eles não somente se fecham, tá? Depois que eles abrem e após um período abertos, eles são inativados, tá? Inativados. Então, não é a mesma coisa que fechar, não, porque só fechado eles são aptos de ser aberto. Tá? Então, se ele só ficasse fechado, bastaria atingir o limiar para ele ser aberto novamente. Inativados, não.
Tá? Então, o canal de sódio que é inativado, ele fica inapto para ser aberto por um tempo, tá? Até que ele volte ao repouso dele, que é somente fechado, né? Então, o repouso do canal de sódio é simplesmente fechado. Só que nessa situação aqui, depois que ele se abre, ele passa por um período de inativação. Então, você pode ter um outro estímulo acontecendo nesse período que ele não vai ser aberto, tá? Por isso que você nunca tem uma somação de potencial de ação, ou por exemplo, né, você está aqui repolarizando, aí acontece um grande estímulo e aí você tem outra despolarização. Não, isso aqui nunca acontece. O potencial de ação ele é tudo ou nada, ele vai ter sempre, uma vez que ele é gerado, ele vai ter sempre essa característica, ele vai ter sempre essa magnitude. Né? Por que não vai além? Porque os canais de sódio, dependentes de voltagens, depois que se abrem, eles ficam inativados, ou seja, irresponsíveis a estímulo. Tá? Então você pode atingir o limiar, pode ter um novo estímulo, não vai ter um potencial de ação imediatamente aqui. Então a gente fala que essa célula ela está num período refratário absoluto. Tá? Então, enquanto os canais de sódio dependentes de voltagem estão inativados, que é a partir aqui desse ponto 5 e no ponto 6, tá em período refratário absoluto. Tá? Então, é o refratário absoluto. Ou seja, é impossível gerar outro potencial de ação. Tá? O período refratário absoluto, ele já se inicia desde a fase de despolarização, tá? Porque os canais já estão abertos e você não vai conseguir deixar eles mais abertos ainda. Eles já estão abertos. Aí no passo 5 eles estão inativados. No passo 6 também eles estão inativados. Aqui próximo do limiar, a maior parte deles já começa a voltar para o repouso deles, que é como? Fechado, porém apto de ser aberto. Tá? Então, no passo 4, 5 e 6, o 4 porque eles já estão abertos, o 5 e o 6 eles estão inativados, então é uma porta que não está só fechada, ela está trancada. Né? Você pode tentar abrir, não vai conseguir, estar trancada. Próximo do limiar, eles já começam a voltar para o seu repouso, que é a porta fechada, porém apta de ser aberta. Tá? Mas como você entra numa fase de hiperpolarização, você acha que é mais fácil ou mais difícil de gerar outro potencial de ação? Tá? Então lembra de que para gerar potencial de ação tem que atingir o limiar. Né? Antes, para atingir o limiar do repouso, ó, você precisava, digamos que um estímulo do tamanho de X. Agora, com a célula hiperpolarizada, né, você tem que ter um 2x, né, um estímulo um pouco maior, tá, porque ela está hiperpolarizada. Isso caracteriza o período refratário relativo, tá, relativo. Então, assim, é difícil gerar outro potencial de ação nessa fase, só que não é impossível. Tá? Então, o período refratário relativo é quando é difícil gerar outro potencial de ação, mas não impossível. Tá? Então, vejam que quando o estímulo for muito forte, você tem isso aqui, ó, outro potencial de ação, aí chega no limiar, já gera outro, você tem isso aqui acontecendo. O que você nunca tem é uma despolarização, aí tá repolarizando e aí já despolariza de novo. Isso aqui não acontece, tá? Então o potencial de ação, ele sempre vai ter um começo, meio e fim completo, independente do grau de um estímulo que ainda esteja acontecendo. E isso graças ao período refratário absoluto. Essa figura, então, ela está mostrando, né, agora por escrito, passo a passo do potencial de ação. Então, no passo 1, nós temos, né, o potencial de membrana em repouso. No passo 2, um estímulo acontece. Esse estímulo, ele é despolarizante. Né? Como é que você sabe? Porque eu estou vendo ali despolarizar. Tá? Se fosse hiperpolarizante, o desenho teria feito isso. Né? Não, ele é despolarizante. Muito bem.
No passo 3, né, tá mostrando então que o limiar é atingido e nesse momento os canais de sódio controlados por voltagem se abrem rapidamente. Os canais de potássio também recebem estímulo para abrir, só que eles são lentos. Então nesse momento você ainda não vai ter os canais de potássio abertos. E que bom, né? Você está no momento em que você quer despolarizar a célula, então carga positiva entrar é bem-vinda. Você não quer que potássio saia ainda. Aí a fase 4, né, é a rápida entrada de sódio nessa célula, que aumenta muito a a voltagem dela, né, faz uma despolarização, aumenta muito a voltagem. Na fase 5, esses canais de sódio que haviam aberto se fecham, né? Na verdade, ficam inativados, como a gente viu. E os canais lentos de potássio finalmente concluem a sua abertura. A fase 6, então, é uma fase de repolarização, em que você tem a saída do potássio de dentro da célula. Na fase 7, esses canais de potássio que são lentos continuam abertos. Tá? É por isso que ela tem uma fase de hiperpolarização, ou seja, mais negativa do que o repouso. Aí na fase 8, né, esses canais de potássio, ele coloca aqui, né, fase 8 como ele se fechando. Mas aqui quando para de hiperpolarizar, você já teve o fechamento da maior parte deles. Tá? Então, se a maior parte estivesse aberto, não tenha dúvida, ela ainda está hiperpolarizando. Tá? Então, se ela parou de hiperpolarizar, a maior parte deles já fechou. E aí a fase 9, né, que cortou aqui da figura, mas é a célula retornando a sua permeabilidade iônica de repouso, tá? Ou seja, né, a célula ela tem uma certa permeabilidade a esses íons durante o repouso, né? Inclusive a bomba só de potássio fica sempre jogando sódio para fora, potássio para dentro, tá bom? Então, mas é que não é feita por esses canais dependentes de voltagem. São os canais e bombas envolvidas no repouso que não vem agora ao caso, porque merece uma aula só disso, né, de potencial de repouso, tá? O fato é que ela volta então para o estado de repouso dela, tá? Então ela repolariza para voltagem dela de repouso, que é menos 70 milivolts. Essa imagem mostra vários eventos ao mesmo tempo, tá? Vários eventos. Então aqui em cima a gente tem o estado dos canais de sódio e potássio dependentes de voltagem em cada momento de etapa do potencial de ação. A reta laranja fala sobre o comportamento do sódio, a roxa do potássio, mas a gente vai se ater na vermelha, que é o potencial de ação. A verde aqui embaixo está mostrando a excitabilidade desse neurônio, ou seja, o que é excitabilidade? O quão provável ele está de gerar um potencial de ação. Tá? Então vamos parte por parte. Aqui no momento zero primeiro, tá? A célula tá, olha para a linha vermelha, né? Ela tá no repouso, menos 70 milivolts. Ela no repouso, como é que é a excitabilidade dela, né? Ou seja, a capacidade dela gerar um PA alta, né? Ela está susceptível a gerar um potencial de ação no repouso. Por isso que está aqui a reta verde. Tá? Ela está com uma alta excitabilidade quando ela está em repouso. E como é que estão os canais de sódio e potássio voltagem dependentes? Fechados. Tá? Então, esse aqui laranjinha é o canal de sódio voltagem dependente. Tá? Vejam que ele tem uma comporta aqui dentro dele que está fechada. E tem essa outra comporta, tá? No meio intracelular, que está aberta, mas ok, né? Essa outra comporta que eu pintei está fechando ele. Ele está fechado, tá? Mas ele está inativado? Não, ele está fechado, ou seja, ele está apto de ser aberto. E o potássio dependente está, desculpa, o potássio voltagem dependente está fechado, né? Então, ambos os canais fechados. Muito bem. Atingiu o limiar. O que acontece com os canais de sódio, voltagem dependentes? Abre. Tá? Então veja aqui que você começa a ter influxo de sódio. E o de potássio ainda fechado. Né? Mas foi estímulo para ele abrir, atingir o limiar. Foi mesmo, só que ele é lento.
tá? Então tá fechado ainda. Aí observe então que você começa a fase de despolarização do potencial de ação, porque o sódio está entrando. Lembra de que isso aqui você já inicia um período refratário absoluto, quando é impossível gerar outro potencial de ação, né? Já tem um acontecendo, então é impossível gerar outro. Logo, como é que está a excitabilidade dela? Despenca. Tá? Então veja que a excitabilidade da célula durante o período refratário absoluto é zero. Tá? Mas ela já está com potencial de ação? Sim, mas veja, excitabilidade é capacidade de gerar o PA. Tá? Ela não diz respeito ao que já está acontecendo, ela diz respeito à capacidade de um PA ser gerado. E nesse momento aqui é zero. Muito bem. Bom, no pico do potencial de ação, né? Então, quando a gente chegar aqui nesse pico, o que acontece com ela? Ela ainda está zero de excitabilidade, né? Ela vai se manter assim por todo o período refratário absoluto. Mas o que aconteceu? Como é que estão os canais voltagem dependentes? O de sódio, ó, ele está agora inativado. Tá? Então, aquela comporta que ele tinha a mais, ela inativa ele. Tá? Então, ele se fecha. E os de potássio, por sua vez, finalmente se abrem. Então, a gente tem um estado de canais de sódio, voltagem dependentes inativados e canais de potássio, voltagem dependentes aberto. Fase de repolarização. Muito bem. Aí, a Silverthorne, vamos primeiro seguir o desenho dela, depois eu coloco aqui o meu porém. Tá? Ela põe aqui uma situação, né, em que você termina o período refratário absoluto, tá? Por que você termina? Porque parte dos canais de sódio que estavam inativados começam a já voltar para o seu estado de repouso, que é simplesmente fechado. Tá? Então veja que você tem alguns ainda inativados, alguns em repouso, ou seja, fechados, porém aptos de ser aberto. E os canais de potássio ainda abertos, né? Eles ainda estão abertos. Por isso que você está na fase de hiperpolarização. Tá? Mas assim, é período refratário, mas não é absoluto. Você já está apto de fazer outro potencial de ação. Mas é mais difícil, mas pode. Então é o relativo. Tá? E aí, conforme a célula vai voltando para o repouso dela, a excitabilidade dela vai aumentando. Tá? Então, durante o período refratário relativo, a estabilidade dela ela ainda está menor, né, do que ela normalmente é no repouso, mas não é zero. Tá? Então, a chance de gerar um PA é menor, mas não é impossível. Aí, quando ela volta para o repouso, ela volta a ter uma alta excitabilidade, os canais de sódio voltam a ficar no seu estado fechado, né, o repouso deles é fechado, e o de potássio também fechado. Tá? Eu só coloco aqui um porém nessa figura, que eu acho que a Silverthorne ela prolongou muito o período refratário absoluto. Ele já termina mais ou menos aqui próximo do limiar por repouso. Tá? Ele não dura tanto não. Porque se ele durasse tanto, como ela propõe, você demoraria muito para conseguir ter outro potencial de ação. Né? E a gente sabe que não. Você consegue ter potencial de ação com uma frequência altíssima. Né? Então, esse prolongamento do refratário absoluto vai acontecer lá na célula cardíaca, que é aquele potencial de ação assim. Vou gravar também uma aula sobre ele. Ele sim prorroga o seu período refratário absoluto. E isso é importante para dar tempo do coração bater. Tá? Senão ele faria uma tetania. No neurônio, não. No neurônio, o período refratário absoluto, ele não é tão comprido. Tá? Muito bem. O que é muito importante, porque a frequência de potencial de ação diz pra gente a magnitude do estímulo. Essa tabela está comparando o potencial graduado do potencial de ação. Tá? Então, alguns pontos importantes. Né? Então, o graduado, os íons envolvidos podem ser vários íons envolvidos com ele. Tá? Pode ser depende, por exemplo, você pode ter um
um neurotransmissor que faz a abertura de canal de cálcio, né, por exemplo, assim, então depende de qual foi o estímulo. No de ação, é sempre os canais de sódio e voltagem dependentes de voltagem, tá? Então são sempre os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem. Ele só pode ocorrer a partir da zona de gatilho no neurônio, tá? O graduado, ele ocorre, né, geralmente nos dendritos e no corpo celular. Muito bem. E são os mais diversos canais, como eu comentei, né? Mecanodependente, ligante dependente, voltagem dependente, por que não, né? São os mais diversos. Os de ação são sempre os voltagem dependentes. Muito bem. O potencial graduado pode ser PIPs ou pode ser PEPs, tá? Ambos são graduados. O PEPs é o que vai tornar essa célula mais excitável, né? Mais excitada, mais fácil de gerar PA. O potencial de ação é sempre despolarizante, né? Ele é sempre uma despolarização. O potencial graduado, a magnitude dele depende do estímulo. O estímulo mais forte gera um PEPs maior. Um estímulo menor gera um PEPs menor. O potencial de ação não, ele vai sempre ter a mesma cara, né? A mesma magnitude, por isso que ele é tudo ou nada. E ele não tem somação, tá? Então ele tem sempre aquela amplitude. Né? E se o estímulo é mais alto, aí a frequência dele vai ser mais alta, mas é sempre dessa magnitude. Muito bem. Bom, e aí uma vez que ele é formado, é um feedback positivo, né? Então ele não para, ele vai continuar sendo formado, né? Ele vai se autoalimentar, tá? Então, ó, aqui na zona de disparo você tem a formação então de potencial de ação. Essa onda despolarizante vai se deslocando e vai fazendo com que os canais de sódio dependentes de voltagem aqui nas regiões vizinhas vão se abrindo. Tá? Então ela vai sempre se deslocando e se autoalimentando. Tá? Então imagine uma onda que se autoalimenta, tá bom? Ele não pode também abrir os canais de sódio que acabaram de participar de um PA? Não, porque eles estão em período refratário absoluto, tá? Então o potencial de ação, ele é unidirecional nessa, né, vamos pensar do jeito simples, tá? Ele é unidirecional porque ele vai deixando um rastro de canais de sódio inativados em período refratário absoluto, tá? Por isso que ele vai sempre do corpo para o axônio, tá? Vamos pensar da forma simples. Muito bem. Então, essa imagem está mostrando exatamente isso, né? O período refratário, ele impede uma condução retrógrada de potencial de ação, tá bom? Então, ele vai deixando essa sombra, né? Esse rastro de período refratário que impede que ele, né? Que uma onda despolarizante vá em direção ao corpo do neurônio, tá bom? Então, ela vai sempre em direção ao terminal axonal. E conforme ela vai passando, ela vai mudando a voltagem da região, atingindo o limiar e mais canais de sódio dependentes de voltagem e depois o de potássio vão se abrindo, tá? Então ele vai se autoalimentando, né? Aí se eu tiver aqui uma região que não tem tanto canal de sódio dependente de voltagem, aí pode ser que ele não consiga se autoalimentar e pare por aqui, né? Mas a gente não evoluiu dessa forma. Uma coisa interessante, né, no potencial de ação, né, a Silverthorne, ela relaciona com uma fileira de dominós caindo, tá? Então, assim, aluno já me perguntou uma vez, esse monte de sódio que entra, ele não causa um abalo osmótico, né? Ou seja, não vai fazer com que água entre e esse neurônio lise? Uma pergunta muito boa. Não, por quê? O tanto de sódio que entra, ele é suficiente para causar um abalo elétrico, só que não um abalo químico, tá? Então, entra sódio que abala muito eletricamente, mas não é um sódio suficiente para abalar quimicamente, ao ponto de atrair a água, causar aqui, né, um desbalanceio osmótico, isso não chega a acontecer. Tá? A gente fala, o neurônio despolariza, mas não é ele inteiro, é essa pequena região, tá? E depois essa região e essa região, o neurônio aqui nas demais partes dele, tá com a sua voltagem normal,
tá bom? Então, assim, não é uma entrada de sódio suficiente para fazer um abalo químico. A Silverthorne, né, no texto dela, ela fala que é igual um grão de areia no seu olho quando você está na praia. Então, esse grão de areia, você vai perceber? Vai, né? Ele causa um abalo, mas ele diminuiu o número de grãos de areia da areia? Não, né? Insignificante desse ponto de vista de concentração química, mas ele é significativo do ponto de vista elétrico. Bom, e essa capacidade, né, de alterar a eletricidade é tão alta que veja que aqui no ponto um do neurônio você já teve, né, todas as etapas do potencial de ação. Esse abalo elétrico lá no ponto 11 lá na frente do neurônio, já está sendo suficiente, ó, para fazer uma despolarização. Então a eletricidade ela vai tão rápido e com uma capacidade de alterar, né, o ambiente tão grande que o potencial de ação está acontecendo por inteiro lá no um já suficiente, né, quase no 2, tá? No 3 já quase todas as etapas, só que lá na frente do neurônio você já está tendo um abalo elétrico, né, uma despolarização. Então ela coloca, né, esse dominó ele caiu e aquele lá na frente já está sendo empurrado por esse processo. Tá? Então é a característica da corrente elétrica, por isso que ele vai muito rápido. E uma coisa que acelera essa condução, assim como um fio elétrico que você encapa, o neurônio, quando você encapa com essa capa de gordura, que é a bainha de mielina, né, que é formada pela célula de Schwann, também que eu não vou detalhar agora, você acelera essa velocidade. Tá? Então, por que que encapar um fio elétrico acelera a propagação do sinal elétrico? Porque você impede vazamento de corrente. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, você tem períodos, né, em que você não tem a capa de gordura, que são os chamados nós de Ranvier, que são lotados de canal de sódio dependentes de voltagem. Então, nessas regiões, o potencial de ação se autoalimenta. Aí esse tsunami, né, continua sem ter nenhum tipo de perda de carga. Aí, opa, se alimenta novamente. Continua sem ter nenhum tipo de perda de carga e vai se autoalimentar em cada nó de Ranvier. Tá? Então, o potencial de ação, né, no neurônio mielinizado, ele é saltatório. Tomem cuidado com aquele desenho infeliz que faz assim, né? Ah, é saltatório por fora. Cuidado, a mudança, né, a despolarização, a mudança elétrica tá dentro do neurônio, tá? Essas flechas por fora é mais para fim didático, mas eu acho elas bem felizes, porque a despolarização não está acontecendo fora do neurônio, ela acontece dentro do neurônio, tá? Então desenho o salto no meio intracelular que ele fica melhor, tá? Então ele fala, é uma condução saltatória, né, por conta disso, tá? Se autoalimenta em cada nó de Ranvier. Então, assim, além da bainha de mielina, o calibre da fibra nervosa também aumenta a velocidade de propagação do sinal elétrico. Tá? Isso aqui também é igual ao fio elétrico. Tá? É diferente do vaso sanguíneo, né? Em que quanto maior o raio, menor a velocidade do fluxo. Cuidado, tá bom? A dinâmica da carga elétrica não vai respeitar a mesma física que o líquido dentro de um vaso, tá bom? Então, quanto maior o raio do neurônio, mais rápida vai ser a propagação do sinal elétrico. E ele coloca aqui, então, né, você então tem, né, os neurônios, né, que levam informação proprioceptiva do músculo esquelético, por exemplo, são as fibras A-alfa, elas têm bainha de mielina e, além disso, um grande raio no neurônio, né, no axônio, e por isso então a propagação é muito rápida. As nossas fibras antigas, né, fibras do tipo C, que levam, por exemplo, informação de dor crônica, é um sinal lento, porque são fibras não mielinizadas e com pequeno raio. Então esse sinal elétrico ele viaja, né, por meio a 2 metros por segundo, né? Olha como é que ele é lento. Mesmo assim é muito rápido, né? E aí, assim, né, as fibras que a gente na evolução evoluiu com elas mielinizadas,
caso você sofra uma perda de bainha de mielina, tá? Então, caso você sofra uma desmielinização, como por exemplo na esclerose múltipla, você acaba então interferindo com essa condução do sinal, tá? Então é o que essa imagem está mostrando, né? As cargas vão se dissipar, vão se perder, e quando chegar no próximo nó de Ranvier, essa carga não vai estar suficiente, nessa despolarização não vai estar suficiente para atingir o limiar. E aí você deixa de ter a propagação do sinal. Bom, e agora no próximo vídeo vamos falar da sinapse química.